Olá, Consciência Espírita volta para você. Nós estamos falando de um livro belíssimo que nos traz uma lição inesquecível de Espiritismo. Cela para muitos, liberdade para todos. Do Espírito Carlos Alberto Menezes, psicografia da nossa querida Amarílis de Oliveira, que finalmente apareceu aqui no nosso programa. E eu perguntei para ela há alguns instantes: Amarílis, você não acha que esse livro daria uma excelente peça de teatro espírita? Com certeza daria, porque ia despertar muito mais pessoas para essa realidade. As pessoas não têm noção do que realmente ocorre dentro de uma prisão, nem do lado encarnado e principalmente do lado desencarnado. É surpreendente, né? Meu Deus do céu. O personagem principal, não é, que é o espírito Carlos Alberto Menezes, encontra-se numa cela. E ele está ali, escondido, ele não entende que exista um outro lugar no mundo para ele ficar. Ele cometeu um crime, ele acredita que cometeu um crime bárbaro e está ali se penalizando. Só que aquela cela entra um, sai outro, e cada um entra com uma paranoia diferente, Exatamente. Com um problema diferente, trazendo obsessores. Há uma cena, eu vou pedir para a Amarílis, ela escreve muitos livros, mas ela escreve, psicografa muitos livros, mas ela vai se lembrar, onde chega um prisioneiro, sofre a obsessão de 3 criaturas terríveis, que esperam que ele durma para lhe aplicar uma boa surra. Só que a surra é no corpo espiritual. Quando ele acorda, no dia seguinte, ele sente as dores da surra que levou. E ele começa a gritar, chamando os guardas e o advogado, pois ele diz assim: estão me dando alguma droga, alguma coisa estão me dando. Estão me batendo, mas não dá para ver as marcas do corpo. Conta para nós, Amarílis. É o processo do pesadelo, né? O pesadelo, normalmente, o espírito, quando o corpo dorme, né, porque o espírito não dorme, ele é arrastado para padrões afins. E no caso desse, ele tem inimigos ferozes que aproveitam quando ele está fora do corpo e o espancam. E ele acorda do pesadelo, como muita gente acorda do pesadelo, ele tem certeza de que é real. É comum a gente ouvir isso, né? E nesse caso, ele tem certeza. Como ele está preso, ele acha que dão alguma droga para espancá-lo. Porque ele tem certeza que isso está acontecendo. Está acontecendo, mas não a nível de corpo físico. E uma notícia muito interessante, para quem eventualmente está nos assistindo com um problema de pesadelo. A partir do momento em que ele se arrepende dos crimes que cometeu, Exato. Começa a orar, começa a pedir ajuda a Deus, o que acontece? Desaparecem. Porque normalmente nós entramos em sintonias, né? Quando qualquer pessoa que manifestar um mínimo de vontade de querer ajuda, eu vou chamar figurativamente falando, os anjos da guarda, nossos espíritos familiares, desencarnados vêm nos ajudar, os que nos amam vêm nos ajudar. Mas muitas vezes a pessoa não quer. Isso é respeitado. E a pessoa, às vezes, até, como a gente fala assim, ela quer a autopunição. Não é útil, tá? Mas ela quer essa autopunição. Até o momento que ela vê que não é útil isso e ela aceita ajuda. No momento que ele começa a orar e ele começa a pedir ajuda, a ajuda vem de imediato. É tipo assim, a pessoa, ela sabe que é culpada, ela sente o remorso. O próprio Espírito Joana de Ângeles nos diz que o remorso é um sentimento muito negativo que deve ser substituído pelo arrependimento, que é a vontade de consertar o erro cometido. Mas ele está mergulhado no remorso, quer se castigar, porque acha e tem certeza que merece o castigo. Aí ele acaba atraindo os espíritos que estão ao seu redor na sintonia. Exatamente, os que estão com raiva dele, né? Porque ele prejudicou alguém. E às vezes vem acumulando em vidas, né? Tá? Porque ele está dando asas à má índole, vamos dizer assim. Tem um outro também que eu acho muito interessante, que a mãe tenta socorrê-lo, né? Ela vai, e ele não quer socorro, ele não quer mudar aquela índole. Não quer sair de lá, não quer sair. Ele não quer mudar a índole, né? E ele culpa todo mundo. Então tem um trecho que eu acho muito engraçado, de que aparece uma ONG, não lembro se é uma ONG, que vai dar curso, né? Para os prisioneiros e tal. E ele é semi-analfabeto, ele nunca quis profissionalizante, estudar. Mecânico. Profissionalizante, exatamente. Para dar um curso de mecânica. E aí o que ele fala? Ah, não, de mecânica eu não quero falar. Também se fosse engenharia...
Se fosse de engenharia eu queria, mas ele não tem base nenhuma acadêmica. Orgulhoso. Na verdade, ele não quer fazer, né? Ele inventa qualquer desculpa porque ele não quer fazer. A gente vê isso no nosso cotidiano também, né? Não só nos desencarnados, mas nos encarnados também, né? Vocês estão vendo quanta coisa interessante tem nesse livro? Tem uma parte muito interessante, entre outras, que é a seguinte: o prisioneiro está lá com várias revistas que lhe são oferecidas, presenteadas, mas ele não sabe ler, ele só vê figuras. E, de repente, ele se esforça para ler, para tentar ler, e o espírito que está ali na tela, o desencarnado, começa a ajudá-lo. Você lembra dessa parte? Lembro também. Ele começa a ajudar o espírito, porque ele, na verdade, ele não sabe ler e ele quer adivinhar as palavras. Aí o espírito que está ali começa a inspirá-lo às palavras. Então ele começa lendo devagar, porque nós não podemos esquecer uma coisa: a forma mais comum de comunicação entre as dimensões é via sensação. E via sensação, esse espírito vai inspirando para ele as palavras. E ele fica feliz quando ele consegue perceber que ele está lendo, com dificuldade, claro, mas ele está lendo, reconhecendo as palavras. Eu ia pedir para ela contar o final do livro, que é tão bonito, mas não pode. Não posso contar o final do livro, ela não pode contar também. Mas ela pode contar o aspecto psicológico desse livro. Veja, o personagem principal consegue superar o crime cometido, consegue entender a própria condição psicológica e transcender a ponto de trazer pela psicografia o seu relato. Isso quando ele já está num equilíbrio muito grande, né? Porque quando nós estamos num equilíbrio, nós podemos ter crítica do que nós fizemos de errado. Porque chega a um momento que a gente não consegue lidar com aquilo. Porque entra orgulho, entra vaidade. Não, eu não errei, foi o outro. Isso está o quê? A vaidade misturada aí. Não, eu não erro. Não, eu não faria isso. Aí quando a pessoa ela chega num nível espiritual de maturidade, ela faz uma autocrítica. Sim, eu errei. E o que eu posso fazer para consertar isso? Sim, eu preciso de ajuda. Eu não saio disso sozinha. A humildade, né? Eu não saio disso sozinha. Então, quando ele me passou o livro psicografado, ele já estava num estado de equilíbrio, de autocrítica. Ele já tinha feito sido ajudado, claro, feito uma autocrítica. E o que eu posso fazer desse erro? Bom, pode fazer uma coisa útil, passar sua experiência para os outros, para que as pessoas não repitam o erro. O famoso conhecimento liberta, né? Que Jesus tanto pregou. Amarilis Oliveira, uma alegria tê-la aqui no nosso programa, principalmente por nos trazer Cela para Muitos, Liberdade para Todos, um livro belíssimo, e fica aquela câmera para você se despedir dos amigos que estão em casa e que certamente vão encontrar no seu livro uma oportunidade de aprendizado espiritual. Eu só queria chamar a atenção porque o livro psicografado ele trabalha em 2 níveis. No explícito, que está escrito nas palavras, e no implícito. E o livro psicografado, comumente, ele é muito rico nessas 2 expressões, né? O implícito e o explícito. É um livro que nos traz assim, uma utilidade, não é porque eu psicografei, claro, mas é um livro que traz uma utilidade muito grande, uma abertura de mente, lucidez, né? Acho que a coisa mais difícil de nós conseguirmos é ter lucidez. Bom, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Os espíritos escrevem para você. Os livros espíritas estão nas livrarias, nas boas livrarias, nas casas espíritas, esperando por você. Eu e a Amarilis lhes desejamos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita serenidade e de muita felicidade. Até o próximo programa, quando nós vamos trazer novidades muito interessantes para você, à luz da doutrina espírita com Allan Kardec. Até lá!